Vamos lá, vamos continuar a conversa. Eu estava aqui estudando aqui as minhas questões, né? Pensando na vida, comecei o dia gravando, comecei o dia dando uma caminhadinha de meia hora, caminhadinha do pensador, né? Não é nem turística, é pensando na vida, pensando e em busca da paz. Eu quero ter paz para começar meu dia, não apenas paz, eu quero ter força, né? Força para começar o dia. Então, força é uma coisa importante, é uma palavra importante. A força emocional adequada, cara. É isso que a gente quer. Força emocional adequada. Força emocional. Isso é uma meta muito legal, né? Olha a vida invadindo aí. Força emocional adequada, cara. Isso é tão... que é o contrário da preguiça, lógico, né? Trabalhei 30 minutinhos nessa conversa anterior. Força emocional adequada. É isso que a gente quer. O que é força emocional? É força mesmo, é energia. Energia, que é o contrário da preguiça. Poxa, a preguiça é falta de força. E a energia é força. Energia é energia, energia é a própria força. E assim, a gente refletindo bem, entende várias coisas. Quando eu penso, eu falei no outro vídeo que eu estou repassando todas as questões de maturidade e imaturidade, conexão, trabalhando com palavras. Experimenta isso, vai numa folha do Word e bota todas as palavras que você acha, pensa na tua vida e veja se aparecem palavras. Você pode dizer medo, pode ver preguiça, pode ver muita coisa, cara. E olha, eu vou dizer para vocês, se você praticar isso todos os dias, você, no máximo em 6 meses, cara, você vai saber tudo da tua vida. Tudo, cara, a verdade. Você vai saber a tua verdade. Tua verdade, cara. Tua verdade. E como é importante saber a tua verdade, porque a verdade liberta, não é isso que o pessoal fala na Bíblia? Eu não vou ficar tantos termos bíblicos, não. Eu vou dizer o seguinte: força emocional é um termo que eu desconfiava que não tinha, cara. Desconfiava que esse termo não tinha. Força emocional adequada é muito importante, né? A força emocional adequada. Eu desconfiava que esse termo não estava lá. Algo me dizia. A força emocional adequada, a gente estava falando de outra coisa. E enquanto não vê outra coisa, vamos falar da força emocional adequada e daqui a pouco aparece. Por que eu faço isso? Eu distraio o consciente, porque o consciente tem um monte de regrinhas. Eu mudo o foco, porque exatamente quando eu dou atenção a alguma coisa, cara, eu ataco aquela coisa com todas as minhas regras, né? Regras de engajamento. Sabe o que é regras de engajamento? Receitas de bolo do que eu acho que dá certo e do que não dá certo. Só que essas receitas de bolo, elas estão muito... Ó, tem uma coisa importante aqui. Eu digo o seguinte, que eu estava falando que a verdade liberta, né? Olha, veio tão simplesmente, tão fácil, cara. Porque é só falar sobre outra coisa. Fala sobre outra coisa, sabe? Fala sobre a vida, porque distrai o consciente. O que é o consciente? Na verdade, o consciente é só a televisão, que quando você liga, você vê as imagens, aquilo é a televisão. Isso aqui é o consciente. E por que quando você bota o foco no consciente, tanta coisa dá errado? É porque a gente aprendeu desde pequeno a agir de determinadas maneiras, certas receitas de bolo. Só que essas receitas de bolo, elas não estão atualizadas para o dia atual, né? E a gente acaba atacando as receitas da gente, atacando com as nossas receitas tudo que a gente toca. Tudo que a gente dá atenção, a gente trata com as receitas de bolo que a gente tem.
Essas receitas de bolo eu chamo de crenças, crenças emocionais. Então você vai lidar com uma criança, você tem crenças emocionais, crenças em relação à criança, em relação a como se trata uma criança, aí começa a falar assim, ju, 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 ju. Você tem crenças, você acha que tem que falar assim, é uma receita de bolo de como se relacionar com a criança. Mas essa receita de bolo, essa receita, eu chamo de receita de protocolo de atuação. Estas receitas protocolo, essas receitas protocolos emocionais, né, de como agir com a criança ou qualquer coisa do mundo, né, as crianças fazem parte do mundo, essas receitas protocolo, esses protocolos emocionais, muitas das vezes estão errados, cara. Estão errados, estão errados, estão errados. E muitas das vezes causam problemas, constrangimentos enormes. E muitas das vezes causam resultados péssimos na vida. E eu não estou aqui para ficar apanhando da vida, né? Um resultado péssimo da vida, a resposta do ambiente, a resposta da vida é me bater. E falando em bater, vocês viram a entrega do Oscar? Teve um cara que deu um tapa na cara do outro. Eu não vi o tapa, eu vou botar no YouTube para ver. Eu vou botar antes que tirem. Porque o sujeito fez uma piada de mau gosto, parece que envolvendo a família do outro. Levou um tapão. Eu sou contra a violência, mas eu vou dizer para você que o humorista tem que ter muito cuidado. O café continua aqui. O humorista tem que ter muito cuidado. Não vai falar de alguém, cara. Ele não poderia ter se referido, parece que a esposa de um outro artista tinha um problema de queda de cabelo e ele debochou disso. O marido, ele na hora, ele virou e deu um tapa na cara do sujeito e xingou o camarada. Porque realmente não foi ético. E não ser ético é um dos assuntos de hoje. Eu estava falando sobre paz, sobre a verdade liberta e tal, só que a ética tem a ver. Como é que ela vai resolver o meu problema do que fazer hoje do meu dia? Porque a ética é ser adequado comigo mesmo e com a vida. Isso é uma ética. A palavra ética é tão poderosa, ela veio sozinha, né? Mas eu vou conectá-la melhor, vou conectar esta palavra melhor. Eu tenho uma casa grande aqui, né? Minha mãe tinha uma casa grande e essa casa precisa de cuidados. Há 30 anos que ninguém fazia uma administração profissional dessa casa e nem eu sei fazer direito. Então, e também não vou contratar ninguém para fazer porque eu não tenho dinheiro. Então, eu não tenho sido bom para essa casa, eu não tenho cuidado, eu nunca ajudei a cuidar. Nunca ajudei a cuidar da casa. E hoje eu sou um adulto, tenho 56 anos. Lembrei a minha idade, olha, no outro episódio eu tinha esquecido a minha idade, eu achava que era 57. E a casa precisa de cuidados, de muitos cuidados. Força emocional adequada, cara, é importante eu colocar. Força emocional adequada entra na minha tabela. Cada coisa que a gente conversa puxa a outra, já reparou? Cada coisa puxa outra. Deixa eu salvar essa tabela aqui, que essa tabela é poderosa. Vou começar pelo final dela de novo, por esse final aqui. E vamos seguir ao contrário, coordenando tudo ao contrário. Cada um vai de um jeito, né? Paralisia emocional, afastamento, mapas mentais, aprendizagem, sobreviver. Conectando duas a duas, deixa que Deus faz isso. Deus, meu computador Deep Blue, ele faz isso. E eu já vou... É um trabalho de 1 hora, né? Gente, mas eu tenho que gravar muitos vídeos hoje. Mas eu estou me dedicando a isso aqui há 1 hora. Tem que valer a pena. Tem que me dar força isso. Eu quero força para poder trabalhar.
E o sujeito levou um tapão na cara, bicho. Dizem, eu não vi, mas dizem que foi forte. Não vou dizer que eu tô contra o cara que bateu, não, mas eu sou contra a violência, assim. Mas eu digo, olha, seja ético. A ideia é ser ético até no seu dia. A ética, provavelmente, ela pode salvar o meu dia também. Então vamos buscar ética no meu dia. Se a ética pode salvar o meu dia, o que é salvar o meu dia? É fazer as coisas que eu preciso fazer e olhar para trás e gostar do que eu vi. Sempre pensei nisso. Será que eu vou gostar de contar essa história? Tem histórias que eu não tenho nem onde contar. Histórias que eu não gostaria de contar, que coisas que eu já vivi. Então é muito interessante fazer esse tipo de trabalho, coordenando as minhas fraquezas com outras, viram forças mesmo. Vira uma lógica, né? A lógica é muito importante. A conexão. O que interessa é o que se conecta perfeitamente na vida. Porque a vida é isso, né? É causa e efeito. Existe uma lógica enorme que é causa e efeito. Senão a gente fica que nem o louco do tarô. A carta louco indica a falta de critério, a coisa caótica, desleixada. Eu não quero uma vida assim, eu quero uma vida com a força emocional adequada para fazer o que tem que ser feito. E quem sabe ajudar a cuidar aqui da minha casa, a casa que eu não pago condomínio, uma casa boa, que meus pais providenciaram. Então eu sou filhinho de papai? Pode-se dizer que sim. Pode-se dizer que sim. Eu estava vendo a reportagem hoje das pessoas do Rio de Janeiro que tem que pegar o BRT. Elas sofrem tanto, que eu pensei, comparado a elas, eu sou um magnata. Poder pegar um táxi, poder pegar um Uber, cara, isso só magnata pode fazer isso. Comparado àquelas pessoas, eu sou um filhinho de papai completo. Vamos então trabalhar diferente agora. Eu vou jogar um pouquinho de cartas. Lembra que eu falei que eu ia usar o tarô? Vou jogar, porque isso vai me ensinar algumas outras coisas, vai trazer até outras informações. Mas eu já sei que esse trabalho, ele é muito, chega a ser até um pouco intenso para mim. Ele causa mudanças muito rápidas, porque eu estou aqui falando há 1h15, tem outro vídeo de 36 minutos que está subindo aí enquanto eu faço isso, ele está subindo lá para o YouTube, não sei quanto tempo que é, mas o entendimento é o seguinte, a gente não esquece nada nunca, a gente só estraga a evocação. Esse é um grande entendimento. As informações não têm tanta dificuldade assim para subir para a consciência, assim como a gente sobe vídeos para o YouTube, não tem. Mas se a gente usar protocolos inadequados é uma palavra boa, né? Protocolos inadequados é uma palavra importante desse período. Protocolos inadequados, cara. Receitas de bolo erradas. Receitas de bolo erradas, que só dão errado, que só atrapalham a nossa vida. E eu quero realmente que as coisas que eu esteja falando sejam conectadas com uma lógica, sabe por quê? Para que seja óbvio. Para que seja óbvio. E à medida que, quando uma coisa é óbvia, quando alguma coisa é óbvia, quando alguma coisa é óbvia, a gente não faz de outra maneira. É óbvio, cara, isso é óbvio. Isso é óbvio, é uma coisa que, cara, é só olhar e ver, tá na cara.
Eu uso muito essa expressão, tá na cara, bem extensa, né? Porque é óbvio, uma coisa é grande, é uma coisa. Palavra grande para mim é para coisa grande. Apartamento, poxa, isso é uma coisa grande, cara. Nossa, que enorme, é uma coisa grande. Apartamento é uma coisa grande. É um feijão, é pequeno. É numa emissão só, feijão. Feijão é pequeno. A emissão, né, do ar. Apartamento. Nossa, que coisa grande. Cara, como você é grande. Gente, como você... É um susto, né? É uma palavra, parece o tamanho de um susto. Isso é uma linguística muito doida, né? Cara, quando a gente toma um susto, a gente não para nem de falar, nem de bater palma, né? Ah, um susto enorme. Gente, que pessoa bonita. É um impacto enorme que essa pessoa teve na nossa vida. Que beleza. E olha, além de ser uma pessoa bonita, ela é uma pessoa muito simpática. Ah, não consigo parar de tecer elogios porque me impactou demais. É interessante isso. E aí, mas o meu foco estava numa coisa e o trabalho estava sendo feito de outra maneira, né? E aí tem duas palavras interessantes aqui. É o susto, o tamanho do susto. Às vezes a gente... tamanho do susto. Tamanho do susto. Ou, botar em letra grande. Tamanho do susto ou tamanho do impacto, impacto na gente, né? Quer falar difícil? Ou impacto subjetivo. Pronto. Cara, que pessoa bacana, uma pessoa tão inteligente, o cara é um gênio. Gênio. Poxa. Bacana isso. Vamos percorrer para baixo. Para baixo. E aí, cara, você vai conectando as coisas com lógica na vida. E eu quero que a lógica realmente torne as coisas óbvias. Porque tornando as coisas óbvias, a gente muda de comportamento na hora. Porque é óbvio, cara, é óbvio. É diferente de falar, eu entendi, não entendi. Então, vou fulano, entendi. E fazer exatamente o contrário. Você já conheceu alguém que faz exatamente o contrário do que ela disse que entendeu? Cara, é isso. É fazer exatamente o contrário. O contrário. A pessoa, eu entendi. Onde está o entendimento? Tá na cabeça, né? Entendi. Entendi não quer dizer nada, né? Mas quando a coisa é óbvia, cara, isso é óbvio. Gente, isso é óbvio. Fulano, você não tem como falar nada mais óbvio, não, porque você está falando há meia hora e tudo é óbvio. Mas depois que você sair desse vídeo, o teu comportamento já mudou. E isso não é óbvio. Como mudar o comportamento? Falando sobre o comportamento. Mudando o comportamento e sair com a impressão de que não falou nada sobre nada. E entendendo algumas coisas no nível intuitivo de maneira muito interessante. Porque é óbvio. Óbvio. Isso é um processo de associação. De quê? De ideias. De ideias. Mas quando a associação ela é tão bem feita, né? O nível da obviedade, né? Nível da obviedade. É óbvio. Tornar as coisas óbvias, né? Atingir o óbvio. O óbvio. É tão óbvio que é óbvio, é óbvio, óbvio, é óbvio.
É óbvio, com acento ainda por cima. É tão óbvio isso aqui que a gente vai aprendendo a trabalhar. Porque é óbvio, certas coisas são óbvias, certas coisas não são. É óbvio. O cafezinho está rendendo, já estou a 1h20 conseguindo trabalhar. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou sair daqui. Eu quero trabalhar medo, quero trabalhar medo. Agora eu quero trabalhar medo. Medo e tornar algumas coisas sobre o medo óbvias, para poder me libertar do medo à medida que eu vou falando. Mas o que é óbvio eu comecei o primeiro vídeo falando assim, o que eu vou fazer no meu dia de hoje? Eu já estou fazendo algumas coisas. E é óbvio que à medida que a gente vai trabalhando, fica mais fácil trabalhar, mais fácil falar. O som desse computador, por exemplo, é óbvio que ele é melhor. E a luz, não sei porquê, ficou melhor assim. Então é óbvio que eu vou continuar. Não é óbvio, para mim é óbvio que ficou melhor. E para mim, sei lá, de alguma forma fica mais fácil falar assim. Por quê? Sei lá, ficou óbvio. O que eu vou fazer no dia de hoje? Você já teve essa pergunta? Você já teve uma pergunta sem saber exatamente o que fazer? E às vezes não fazer nada é simplesmente não fazer nada, isso é óbvio, mas não fazer nada é o melhor a fazer. Sabe aquela impressão que qualquer coisa que você fizer, você vai estar errando? Eu tenho essa impressão várias vezes, olha, qualquer coisa que eu fizer vai dar errado, mas é um pouco diferente. Vai dar algum problema e eu vou sofrer com isso. Penso muito assim. Vai dar errado e eu vou sofrer com isso. Então, dá para entender que é uma vida autocentrada, né? É uma vida autocentrada. Eu sempre falei isso. O egoísmo é que move o mundo. Sangue e sexo é o que move o mundo. É a minha vida, a vida dos meus e a possibilidade de reproduzir e criar os meus. Então todo mundo só se preocupa com os seus. E eu falo isso de uma forma assim bem tranquila porque eu fico pensando, eu sou um curioso dessas da teoria da geopolítica, da política externa. Mas isso se conecta com o que eu vou fazer hoje, porque eu vou estudar isso mesmo a fundo. Política externa, história, geografia. Vou estudar isso. Vou estudar isso hoje um pouco, assistindo um filme. Vou pensar nisso assistindo um filme. Pensar nisso aí assistindo um filme, só isso. É a ideia que eu tive, com esse propósito. Hoje eu quero estudar geografia. Estudar geografia. Hoje eu quero estudar política externa. Tá aí, política externa é uma boa. Ou então história do mundo, que tal? História do mundo. O que eu vou fazer hoje, cara? Como é que eu vou discernir o que eu vou fazer hoje? Como é que eu vou discernir o que eu vou fazer hoje, gente? Mas o que eu gostei, eu vou dizer pra você o que eu gostei, foi aquele truque. Cara, quando o susto é muito grande, a gente não para de falar, porque tem que escoar isso, não é óbvio? É óbvio, cara. Porra, lógico, é óbvio, bicho. É óbvio, pô. Óbvio, né, cara? Tem que escoar, bicho, tem que escoar. Quando o susto é muito grande, cara, a gente não para de fazer coisas, de se mexer. Quando é excesso muito grande, às vezes a gente fica andando para lá e para cá. Fica andando para lá e para cá. Fica se mexendo, né? Se mexendo, se mexendo, se mexendo. Isso é óbvio. Se agitando. Não para de falar. Isso é óbvio. Então quando você está falando muito, é porque você está com medo da tela? Ainda bem que surgiu essa oportunidade de você gravar o seu próprio vídeo e falar pra cacete, porque você está com medo. Cara, mas da onde vem o medo, gente? Da onde vem esse medo? O que que leva ao medo?
O que leva ao medo? E o que é o medo, na verdade? O medo é uma força. É uma força no sentido do afastamento. Esse é o medo. Mas por que o medo leva a falar tanto? Falar demais? Se mexer demais? Movimentos cognitivos em excesso? Parece uma granada, né? Uma explosão de ideias, aqueles pensamentos intrusivos. O samurai e a mosca. O samurai e a mosca. Vou botar também vou intercalar. Vou botar o samurai e a mosca e vou intercalar. Eu vou colocar o samurai e a mosca para analisar e ver tudo que acontece. E vou comparar o samurai e a mosca com as coisas que acontecem na minha vida. Gente, esse vídeo é emblemático. Eu estou falando o samurai e a mosca. Meus amigos aí que me escutam por educação, o samurai e a mosca. Está no YouTube, pode botar. Acho que é The Fly o nome da... Isso aí, acho que é The Fly. The Fly. The Fly, né? O samurai e a mosca. O samurai e a mosca. Pronto. Vou botar... Eu estou trabalhando aquele filme No Limite do Amanhã. Eu vou colocar o filme No Limite do Amanhã. Filme no... Vários filmes que eu já assisti na minha vida. Tantos filmes bons, né? Filmes emblemáticos, assim, que às vezes a gente assiste, coisa que a gente não esquece mais. Outra coisa também é acontecimentos emblemáticos, cara. Coisas que você quer descobrir, falar demais, pensar demais. Eu acho que não tem pensar demais ali não, pensar muito. Produzir respostas erradas para perguntas. Ansiedade. Mas eu estava falando, a grande resposta do que fazer hoje é: sai fazendo, cara, sai fazendo. Mas que seja guiado por Deus. O seu. Com intimidade. Intimidade é uma palavra importante. Intimidade. Que venha de dentro, isso que interessa. Então, uma pista, ainda não é óbvio, consulte a sua intimidade para saber o que realmente você quer fazer. E faça. Nem sempre vai dar para fazer o que a gente quer fazer a todo momento. Mas você sabe o que você quer e também sabe o que não quer. Isso já é grande coisa. Saber intimamente o que quer e o que não quer, isso já é uma orientação, né? E com isso, você realmente administra bem o seu tempo. Não perde tempo na vida. Não perder tempo na vida é realmente vital, né? Senão você perde a própria vida. Isso é óbvio. Isso é óbvio, é uma combinação poderosa, mas é óbvio, né? E o que é óbvio a gente aplica de imediato. Como é que eu sei que algo é óbvio, cara? Parece que eu não falei nada. Parece que eu nem percebi a transição. Eu estava falando de uma coisa, eu estava falando de outra. É óbvio, cara. Como é que você não perde o assunto? É óbvio também, porque Deus está aí. Deus, ele está aí. Uma maneira de não perder o assunto é entender que é óbvio que meus neurônios guardam tudo. É óbvio? Para mim não. Está faltando uma informação aí para se tornar óbvio. Porque agora é óbvio que os neurônios existem e não derretem com facilidade não. Eles existem, eles têm uma continuidade boa. E que a gente aprende coisas. Eu aprendi a colocar essa xícara na boca. Pronto. E não esqueci ainda. Sei lá, depois dos 80, dos 90, a gente não sabe o que vai acontecer, mas
É óbvio que a gente aprende coisas e essas coisas perduram. Aprender a andar de bicicleta, cara, você pode não ter muita habilidade mais, mas você rapidinho recupera, porque tem um básico que você não esquece. Tem um básico que você não esquece. Tem realmente um básico que a gente não esquece de jeito nenhum. Eu posso esperar, ou falar de outra coisa, ou simplesmente falar de outra coisa, da vida, pensar na vida. Eu posso simplesmente. Vamos pensar numa questão de concurso. Vamos dizer que eu estou fazendo um concurso, e aí tem uma questão e eu simplesmente falo, cara, a resposta não veio, eu vou pensar na minha vida. Vou pensar na vida. Vou pensar na vida, daqui a pouco a resposta, plim, tá ali. Cara, como é isso? Porque isso é uma técnica incrível, né? Que dá vontade até de escrever. Esse cara, eu vou falar sobre outra coisa da vida para poder a resposta aparecer. Mas como é que isso é óbvio? Isso tem que ser óbvio para poder aplicar. Eu já gostei, né? Porque eu sempre fui um cara que sempre buscou formas alternativas, né? Maneira de estudar menos para resolver as questões. Eu sempre achei que eu estava perdendo muito tempo, não sei porquê. Eu sempre falava, não quero perder tempo, não quero perder tempo, não quero perder tempo e acabei não perdendo tempo, né? Foi muito legal ter colocado o Samurai e a Mosca, porque ele fala disso. Quantas moscas aquele cara teria que matar para poder entender que não é atacando os problemas e sim aceitando os problemas. É a aceitação que cura. Aceitar não é apanhar. Ah, olha, Otelo, eu trabalho na delegacia, eu recebo, na delegacia da mulher, por exemplo, eu recebo muitas pessoas que apanharam. Recebo muitas pessoas que apanharam. Violência mesmo, chega com o olho roxo, dizendo que caiu da escada. E aí você vai dizer, que isso é certo, que as pessoas devem entender. O que você vai dizer? Você vai dizer que, pô, será que eu perdi o fio da meada? O fio da meada, cara. Será que eu perdi o fio da meada? Não, cara, porque o meu neurônio, ele não derrete assim. O neurônio tem continuidade, cara. Essa é que é a ideia. Então você começou a falar sobre aquele, você começou a falar sobre aquilo. E eu vou dizer para você, quando nesse caso da delegacia, a pessoa foi impactada fortemente. E ela foi impactada de maneira tão forte, tão forte, tão forte, que ela não percebe exatamente a, a gravidade do que aconteceu. Às vezes é preciso de um vizinho levar, ela às vezes sublima, porque ela tem uma regra, olha, não, a mulher tem que ser submissa ao marido. Já ouviu isso? Gente, eu já ouvi isso. E talvez o entendimento não seja exatamente o entendimento que a pessoa tem que obedecer cegamente ao outro. Não. Eu acho que hoje em dia os dois têm que ser submissos ao outro, sabe? Tanto a mulher quanto o homem. Eu vou usar, porque hoje em dia tem o casal homossexual, todo mundo, tudo é casal. Eu vou usar uma expressão, mas os parceiros têm que ser submissos uns aos outros. É porque, às vezes, uma pessoa tem maior informação sobre um determinado tema do que o outro. Então é melhor a pessoa seguir, cara. Seja submisso. Seja submisso é uma palavra muito perigosa, né? Seja submisso, mas não omisso. Olha, isso é importante. Seja submisso, mas não omisso. Ah, você está pregando a submissão? Não. Eu
estou pregando uma submissão consciente, que é a humildade. Humildade é uma submissão consciente ao poder do outro. Ela é consciente, é voluntária. Voluntária, olha, chega um médico e fala para mim, Otelo, você tem que tratar essa barriga, cara, não tá legal, tá? E eu vou dizer, eu concordo com você. Eu fui submisso. Ele mandou na minha vida? Não. Eu fui humilde. Porque ele tem um poder científico sobre esses temas ligados ao corpo muito maior do que o meu. Mas eu não sou omisso. Eu vou questionar. Até quando chegar em casa, cara, será que eu faço essa operação que ele mandou fazer? Teve um cara que queria operar minha perna, cara, porque achou que eu ia perder a perna. Falou pra mim, do alto do seu poder médico, você vai perder a perna em 6 meses. Ele queria, na verdade, me operar. E eu falei, eu fui educado, não fui submisso, eu fui educado. Cheguei em casa e pensei, refleti, falei, cara, nem pensar, vou em mais outros dois. Os outros dois nem tocaram em termos de, cara, me orientaram muito melhor. A esses eu fui submisso. Ouvi atenciosamente, educadamente, mas não fui omisso. Ser submisso, gente, não é deixar ser humilhado, olha. Seja submisso sem ser omisso, porque nenhuma relação exige humilhação. Bom, eu estou falando de tudo isso e quero saber o que eu fazer no meu dia. Eu já disse a receita. A administração do tempo tem a ver com intimidade. Intimidade é uma palavra importantíssima. Intimidade, cara, intimidade. Você tem que ser íntimo de você mesmo. Intimidade. Palavra-chave importantíssima. Intimidade. Não é intimidador, não, é intimidade. O intimidador, ele machuca intimamente alguém. São conceitos que às vezes são... Intimidade é intimidar alguém. Não, não é. Intimidador é quando você intimida alguém, você atinge alguém intimamente. Então a pessoa intimidadora, ela causa medo nas pessoas. Cara, por que as pessoas não dão sugestões na minha reunião? Isso já aconteceu comigo, porque elas se sentiram intimamente ameaçadas, cara. Ficaram com medo de opinar. E eu pensei, devo ser um chefe horrível, né? Porque aí eu suspendi a reunião porque eu já estava realmente a ponto de explodir. E eu tive que me controlar depois, porque eu não consegui sair frustrado, né? E os outros saíram com medo. O que o coronel vai fazer agora? Chamei o meu outro coronel, um grande amigo, e falei, cara, faz essa reunião você, porque você tem mais jeito com elas. Ele fez, conseguiu, trouxe ótimas ideias e tal, porque eu com a minha uma cara intimidadora, uma postura intimidadora, achando que eu estava sendo muito legal, estava passando medo para as pessoas. Isso é interessante se pensar. O que eu vou fazer hoje? Não basta simplesmente ser íntimo e dizer eu quero realmente fazer isso. Claro que não basta. Tem mais um detalhezinho que eu vou falar no próximo. Então, o que eu vou fazer hoje eu ainda não sei, mas já estou fazendo, hein? Porque intimamente me deu uma vontade enorme de gravar esse vídeo e mais esse outro, que está chegando agora. Porque esse, eu vou dizer, o poder da intimidade, a administração do tempo e a intimidade, é algo por aí, tá? Esse é o tema do vídeo.